Mateus capítulo 15. Então se aproximaram de Jesus alguns fariseus e escribas de Jerusalém e lhe disseram: Por que os teus discípulos violam a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Então ele respondendo disse-lhes: E vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e qualquer que amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, irreversivelmente seja punido com a morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, tudo aquilo com que eu puder te sustentar será considerado como oferta ao Senhor. Então, neste caso, segundo vossas leis, a pessoa fica livre de seus deveres para com seus pais. E é assim que, por meio da vossa tradição, invalidais a palavra de Deus. Hipócritas! Com razão profetizou Isaías a vosso respeito quando disse: Este povo aproxima-se de mim com a sua boca para honrar-me somente de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Com seus cultos em vão me adoram, ensinando doutrinas que não passam de mandamentos de homens. E chamando para si a atenção da multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da sua boca, isto é o que contamina o homem. Então, aproximando-se dele os seus discípulos, perguntaram-lhe: Sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram esta palavra? Mas ele respondeu-lhes: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, pois são cegos, guias de cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E respondendo Pedro, disse: Explica-nos essa parábola. Então respondeu Jesus: Também está esse entendimento? Não entendeis que tudo que entra pela boca e depois desce ao ventre é lançado na fossa? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isto que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Estas são as coisas que contaminam o homem, mas o ato de comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Saindo Jesus dali, retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela região, clamava dizendo-lhe: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos aproximaram-se dele e lhe rogaram, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes, dizendo: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Mas ele respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus amos. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E Jesus partiu dali e chegou junto ao mar da Galiléia, e subindo ao monte, sentou-se ali. E aproximaram-se dele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, mancos e muitos outros enfermos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhava, vendo os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando, os cegos vendo, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não têm o que comer. Despedi-los em jejum não quero, para que não desmaiem no caminho. Então seus discípulos disseram: De onde nós teríamos pães neste deserto para saciar uma multidão tão grande? E perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? E responderam: 7 e poucos peixinhos. E ordenou à multidão que se assentassem no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, deu graças, os partiu e os deu a seus discípulos. E os discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram. E recolheram o que sobrou dos pedaços, 7 cestos cheios. E os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, havendo despedido a multidão, entrou no barco e foi para a região de Magdala.